Leonor de Fátima Santos, ela que é responsável pelo Centro de Vacinas de Bauru, também especialização em neurologia pediátrica e homeopatia, mas hoje o assunto vai ser vacina. Doutora, obrigado, viu, por estar aqui com a gente nessa manhã. Vamos falar sobre a importância da vacina. Primeira perguntinha, por que a gente tem que manter a nossa carteira de vacinação em dia? Mais uma vez, bom dia, doutora. Bom dia, Eduardo. Obrigado pelo convite. Então, vamos esclarecer algumas coisas. Então, vacina é uma maneira muito boa de se promover saúde, porque antes mesmo que a doença te ataque, você já está com anticorpos para combater aquela doença. E a gente tem uma infinidade de vacinas, e a gente tomando todas essas vacinas que são gratuitas no posto de saúde, você fica protegido de inúmeras doenças, várias doenças bem graves que no passado causavam epidemias gigantescas, matando uma população assim de mais de 50 mil pessoas, às vezes no ano inteiro. Então é uma situação bem grave. Então tomar vacina é promover saúde. Doutora, um bom dia, um prazer recebê-la aqui da Top. Nessa questão da importância de tomar vacina, a criança, o bebê, né, quando nasce, quais são as primeiras vacinas e a importância dessas vacinas para o crescimento saudável da criança? Bom dia, Daniel. No primeiro ano de vida, a gente tem uma grande quantidade de vacinas, tá? Logo ao nascer, a criança toma a vacina BCG, que é contra a tuberculose, e a hepatite B. Depois disso, ao longo dos 7 primeiros meses, vão ter vacinas todo mês, tá? Com vacina contra a difteria, tétano, a coqueluche, que é aquela tosse comprida, né? Contra a meningite do tipo hemófilos influenza, contra meningococo C, que é uma meningite bem grave, contra o pneumococo, que é contra a pneumonia e meningite também, e a vacina contra a poliomielite, que é uma doença devastadora, né? Imagine que na década de 40, né, na época da Segunda Guerra Mundial, até o presidente da República dos Estados Unidos pegou a poliomielite, né? Então, é uma doença que foi horrível no mundo, e graças a Deus, no Brasil, por exemplo, a gente já tem alguns anos sem essa doença tão horrorosa que causa paralisia infantil. A senhora estava comentando aqui, antes da gente entrar no ar, que até os 6 meses são quantas vacinas no total que a criancinha tem que tomar? São várias. Então, assim, primeiro mês, hepatite B e tuberculose. Depois, segundo mês, difteria, tétano, coqueluche, influenza, já fomos 5 aí, né? Pólio, 6, pneumococo, 7, meningococo, 8 vacinas, acredito. Rotavírus e o da gripe, influenza, tá? Isso só até o 7º mês. Tá? Então, só que assim, ao longo desses meses existem os reforços, porque a criança não tem um sistema imunológico para formar anticorpos com uma dose só. Então, muitas vacinas precisam de 3 doses e às vezes 4, 5 doses. Por isso que existe reforço com 1 ano de idade, com 4 anos de idade, dessas mesmas vacinas. E é importantíssimo a mãe que está ouvindo em casa agora levar o seu filho para vacinar. Essa coisa de achar, essa aqui não vou dar o reforço, é um perigo muito grande nisso, né, doutora? Muito grande. Uma dose de vacina, a primeira dose, não promove a imunidade. E o bebezinho ainda tem um sistema imunológico que não é competente. Então, ele não produz anticorpos direito. Fora isso, existem os anticorpos maternos que podem destruir esses anticorpos que estão se formando pela vacina. Então, é importantíssimo tomar todas as doses daquela vacina. É seguir o calendário vacinal. O nosso calendário vacinal é muito bom, tá? O calendário que o governo nos oferece é um calendário muito bom. Protege a gente de uma porção de doenças. Estamos recebendo aqui no Bom Dia Top a médica pediatra a doutora Leonor de Fátima Santos. O assunto hoje é vacina. Se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente pelo WhatsApp da Top, 14998821013. A gente repassa sua pergunta aqui pra doutora. E doutora, existe uma idade até que as pessoas devem tomar vacina? Por exemplo, Eduardo Magalhães vai completar 50 anos agora, dia 31 de outubro. 31 de outubro. Até, por exemplo, 50 anos, passou um pouco depois. Além da vacina contra a gripe, né, que é indicada para as pessoas acima de 60 anos também, tem uma idade limite para tomar vacina ou vai tomar vacina a vida toda?
Tem vacina para a vida toda. Então, Eduardo Magalhães, deixa reservado. Não estou livre. Não está livre, sua cadeirinha tem que estar em dia. Um alerta que eu acho bem interessante é qualquer pessoa pode chegar no posto de saúde e falar, olha, essa é a minha carteirinha de vacina que eu tenho lá, que minha mãe guardou, tá aqui. Tá faltando alguma? A que tiver faltando e o governo pode oferecer, será feito. Por exemplo, hepatite B. Eu conheço bastante pessoas que não tomaram quando era criança, não estava ainda no calendário vacinal e hoje adulto ainda não tomou. E é uma doença tão fácil de ser transmitida e tem uma vacina muito boa. Além dessa, tem a de tétano, né? De tétano você tem que tomar de 10 em 10 anos. Vocês estão com a carteirinha de vacina? A minha de tétano eu estou devendo. Tinha que tomar com 25 a minha de tétano, eu tomei com 15, de tomar com 25 estou devendo. Preciso passar no posto para regularizar a minha situação. Isso, faça isso, porque tétano é uma doença que mata, gente, mata. A difteria é uma doença que faz muitos anos que a gente não encontra, mas também é uma doença fatal às vezes, né, em bebezinhos. A coqueluche, que é o pertussis, a vacina chama-se DPT. Né? O P é de pertussis, ou a coqueluche, que antigamente se chamava de coqueluche, ou a tosse comprida. Essa CRUP, né? Mata bebezinhos. Nós já tivemos surtos no mundial, não foi só no Brasil, não. Até uns 2 anos atrás, de bebezinhos rígidos, que nasceram bem, nasceram saudáveis, infelizmente foram a óbito porque pegaram essa doença dos adultos. Porque ele ainda era bebezinho, só tinha tomado uma dose, ainda não era suficiente para se proteger e pegou às vezes do papai, da mamãe ou de quem estava cuidando desse bebê. Então, nós adultos temos a responsabilidade de tomar vacinas para a gente não transmitir para as crianças. Muito importante. Doutora, eu queria que a senhora falasse também sobre a vacina da gripe, né? Ela terminaria na semana passada e foi prorrogada. Isso porque é uma vacina muito importante, a gripe, a gente tem o vírus circulando na cidade, já demos a notícia aqui no Bom Dia Top, e aí 50% da população aqui de Bauru, aquela população, né, que pode tomar vacina, ainda não procurou. Tem outros 50% que ainda não tomaram a vacina. Queria que você falasse da importância da vacina e por que essa baixa procura. A vacina é super importante. Esse ano em especial a gente teve epidemia, um surto, né, nos Estados Unidos com mortes. Então é o mesmo vírus que está circulando lá, também circulando aqui. A gente teve bastante casos na região de Goiás e de Minas, né? Aqui em Bauru o vírus já está circulando, tá? Muitos casos não são diagnosticados porque às vezes não faz o exame, mas pela clínica, eu que trabalho em pronto atendimento da prefeitura, percebi o que a gente chama de síndrome gripal. Não sei se isso chegou ao diagnóstico por exame, mas ficou muito caracterizado por síndrome gripal. Nos outros hospitais da cidade também, Unimed, São Lucas, né? A gente também ouviu falar de muitas crianças com essa síndrome gripal. Felizmente, nada grave, muitas resolveram bem com a internação. Então, isso é para provar o vírus está circulando, né? Então, é importantíssimo tomar a vacina. O que eu acho que pode estar acontecendo, que a gente comentou até antes, né, é sobre preconceitos da vacina de gripe e ignorância mesmo sobre a vacina de gripe, achando que ela pode causar, tomar a vacina implica em pegar a gripe. Não é assim, a vacina de gripe é feita com vírus morto inativado, que aí você vai usar uma fração desse vírus que vai entrar no seu organismo e vai produzir anticorpos. E você vai ficar imunizado, tá? O que acontece com essas pessoas que atrasaram para tomar vacina é que ela pode estar já contaminada com o vírus do influenza, não percebe porque demora às vezes 1 semana, 10 dias para aparecer os primeiros sintomas, e nesse período ela toma a vacina e aí, da semana seguinte, ela fica doente e fica achando que foi a da vacina. não foi. Você já se contaminou, porque o vírus já está circulando já há algum tempinho, já alguns bons dias já. Deixa eu só fazer a próxima pergunta. Tem umas, antes era H1N1, esses, eu sei que deve ser muito técnico isso, né? Tem essas nomenclaturas, né? O que isso quer dizer? São cepas de vírus. O vírus tem
tipos diferentes, vamos dizer assim, que a gente chama de cepa. Então, o vírus circulante é o H1N1 e o H3N2. Isso, é. E tem o influenza B também. Na vacina do governo, ele contempla essas três cepas que são predominantes. Nas vacinas que você toma em consultório particular, você contempla 4 cepas. 2 do vírus A, 2 do vírus B. Mas a que o governo oferece as cepas que estão predominando no nosso meio. E doutora, falando agora de um caso, né, dos casos sobre febre amarela, nós tivemos aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, muitos casos no começo do ano, ali por volta de fevereiro, março, depois foi sendo parado de falar desse assunto, né? Mas a vacinação sobre a febre amarela, quem quiser tomar vacina ainda pode, quem não tomou, queria que você falasse um pouco mais sobre a febre amarela. Tá. A febre amarela precisa de uma dose na vida. Tá? Se você vai viajar para a área de risco, alguns especialistas recomendam 2 doses, né? Por exemplo, você vai ficar para uma mata, Amazônia, fora do país mesmo, existem lugares perigosos que se recomenda 2 doses. Isso porque tomou a primeira dose com 9 meses de idade, então, teoricamente, essa imunidade ainda não é competente para se ter anticorpos para o resto da vida. Então, está se recomendando, mas isso alguns especialistas, isso não tem no protocolo do governo, não tem. Uma dose corresponde à imunidade. Então, qualquer pessoa pode procurar o centro de vacinas, o posto de saúde da cidade, mostrar a carteirinha. Se ele já tomou uma dose, não precisa de outra. Se não tomou nenhuma, ele vai receber essa dose tranquilamente. Pode tomar, sim. Agora, nessa época do ano, mais inverno, a gente tem menos circulação do mosquitinho que transmite, né, a doença. Então, por isso que a gente não vê casos. E acho que aqui na nossa cidade, a gente teve campanhas tão boas contra a dengue que nós não tivemos casos de febre amarela, graças a Deus. E pra gente finalizar, como eu sempre digo, né, quando o bate-papo é bom, ele vai embora, a gente vê, tá quase finalizando aqui a nossa conversa. Muita gente questiona a qualidade das vacinas do governo brasileiro. Eu queria que só desmitificasse isso também e que elas são eficazes, são boas, né? Os institutos aí são muito conceituados, né? Para tirar essa ideia da cabeça das pessoas, né? Queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso também. Isso, tem que ficar bem claro que o calendário que o Brasil oferece, que o governo brasileiro oferece para a população, é um calendário muito bom, tá? Não é completo, mas é bom, tá? Ele está precisando de uma atualização? Sim, está precisando, mas ele protege da mesma forma que qualquer vacina tomada no particular, tá? Então, às vezes, o que acontece é assim, a DPT, por exemplo, né, a tetra ou a penta que se aplica no posto, ela é feita de uma maneira que pode ser mais reatogênica, então a criança pode ter mais febre. Quando toma no particular, ela é acelular, então ela é menos reatogênica, então ela vai ter menos febre, fica menos indisposta. Essa é a diferença, mas a proteção é igualzinha, tá? Então são vacinas boas, por favor, vacine-se. Tem que vacinar. E fica sempre o recado, se você estiver em casa ouvindo, vai lá no posto com a sua carteirinha, não importa a sua idade, e faça a atualização. Eu também confesso a você também que faz um tempão que eu não tomo. E a gente nunca sabe quando vai precisar, né, doutora? Exatamente, qualquer ferimento, né? Você pode ter um ferimento em casa cortando uma carne, né? Pois é. Cortar o dedo e precisa. Precisa.